Nós estamos, irmãos, caminhando com Davi em direção ao trono. Nós estamos buscando aprender com ele e aprender com essa caminhada. Nós estamos estudando a vida daquelas pessoas que tinham uma agenda pessoal, que estavam se interpondo à agenda de Deus para a vida de Davi. Então nós já demos uma recapitulada nesses estudos da vida destas pessoas. E às vezes nós não temos controle sobre quando pessoas que estão conosco num projeto ou que fazem parte do projeto amplo interponham com suas agendas pessoais e assim retarde a historificação da agenda de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós temos pastores fiéis ao Senhor e que no momento surge uma liderança dentro da igreja e o pastor entende que Deus está levando a igreja, mas pontualmente surgem algumas lideranças que têm a sua agenda pessoal. Então aí a igreja é quebrada e a agenda de Deus para a igreja é quebrada por um tempo devido à agenda pessoal dessas pessoas. Então não gosto do pastor, não gosto de como a coisa está sendo feita. Então aí sai da igreja, leva uma turma boa dessa igreja e quebra o ministério da igreja. Então o pastor fiel sente com isso, mas não pode fazer nada. E eu acho que se ele tiver alguma coisa para fazer, ele deveria fazer. Mas às vezes não se pode fazer nada mesmo. Então algumas vezes essas agendas pessoais obstruem a agenda de Deus para determinada liderança, para determinada congregação e igreja. Claro que eu não preciso ficar detalhando muito isso, porque nós temos um histórico evangélico em Araraquara dessas divisões. Algumas, eu entendo que a agenda pessoal foi da própria liderança e não de pessoas. Outras vezes foram de pessoas que tiveram agenda pessoal e tentaram obstruir a agenda de Deus para a igreja. Todas as igrejas em Araraquara sofreram já com isso, todas elas, inclusive a nossa. Então, há em Araraquara um exemplo nítido dessas agendas pessoais. E muitas vezes, quando a gente não consegue administrar isso, é retardado, é atrasado o projeto de Deus. Então a gente precisa ficar muito atento a essa questão. Uma vez, quando eu fui candidato à eleição pastoral em Boa Viagem, a igreja de Boa Viagem, até aquele momento, aliás, até o momento que eu vim para cá, o meu ministério era o ministério de restauração de igreja. E até o momento, até 2000, essa era a minha linha de ação ministerial. Hoje já não é mais. Até porque eu não suporto mais o que eu suportei até os 40. Então não tem estrutura mais emocional e física para suportar tudo que eu suportei até o momento que eu vim para cá. Então quando eu fui pastorear a igreja que eu era candidato à igreja de Boa Viagem,
Estava passando por um momento muito difícil a igreja. E nessa igreja tinham agendas pessoais. O pastor tinha uma agenda, o conselho tinha uma agenda, e grupos pontuais dentro da igreja tinham uma agenda. E todas as vezes que eu era chamado para um momento desse, eu já estava acostumado, porque desde o início do meu ministério assim foi. Eu sempre não arredei o pé daquilo que Deus queria e sempre fui para onde Deus queria que eu fosse. Mas a coisa estava tão feia na igreja de Boa Viagem, que a um dos presbíteros me ligou, depois de todo o processo já instaurado, tudo já tinha ido pregar, já tinha conversado com a igreja, já tinha conversado com o conselho, já tinha posto a minha visão ministerial. E aí um dos presbíteros, que era o vice-presidente do conselho, me liga e diz assim: pastor Ezequiel, depois o senhor esteve, isso aí uma semana, depois o senhor esteve aqui, a coisa ficou pior, e eu tenho a impressão que o senhor não vai ganhar. O senhor não pastorearia parte da igreja de Boa Viagem, porque nós estamos com a ideia de que se o senhor não ganhar, nós vamos sair. E aí o senhor não aceitaria pastorear-nos. A gente aluga um hotel, porque a parte que estava saindo era a parte que pagava a conta. Meu salário era 30 salários mínimos. Aliás, era 25 salários mínimos. Depois é que eles passaram para 30, quando eu estava vindo embora. Eram 25 salários mínimos. Quanto que é o salário hoje? Vamos pôr 700. 7 vezes 14, 25 vezes 7, 35, R$17.500. Nunca mais vou ganhar isso na vida. Até porque eu não quero ganhar isso. O senhor nos pastoreia, e eu quero dizer para o senhor que vai ser nos mesmos níveis. O senhor vai morar em Boa Viagem, e o senhor vai ganhar a mesma quantidade de salários. Eu disse para ele assim: meu irmão, se eu não ganhar a eleição, eu não pastoreio divisão. Eu fui chamado para enfrentar uma eleição para pastorear a igreja de Boa Viagem. Se eu for eleito, eu pastoreio a igreja toda. Se não for, vocês podem procurar outra. E ele falou isso para o grupo dele, porque esse grupo reunia 2, 3 vezes por semana. Então, o que aconteceu? Eu ganhei a eleição, fui eleito para 3 anos, mas pastoreei a igreja efetivamente apenas 6 meses, porque a Simone e a Lívia adoeceram, e eu optei por elas, e saí logo imediato até o final do ano. Eu fiquei até o final do ano. Foi onde no meado de junho eles passaram a depositar mais 5 salários mínimos numa poupança, para que eu pudesse, após sair de lá, que eu não tinha igreja, que eu pudesse me manter até conseguir, até montar o escritório, o consultório odontológico, que essa era a primeira ideia, se não aparecesse nenhuma igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, o líder, ele precisa de entender a agenda de Deus. E não deixar a sua agenda interpor a agenda de Deus. Eu entendo que a igreja de Boa Viagem foi uma igreja que foi muito abençoada. Num ano, Deus nos abençoou muito. O que nós fizemos lá em 1 ano, levou 4 anos para começar aqui em Araraquara. O que Deus fez num ano em Boa Viagem, levou 4 anos para começar aqui em Araraquara, esse mover de Deus. Só para os irmãos terem uma noção de como Deus abençoou. E essa igreja ficou intacta até o ano passado, quando a agenda pessoal do líder interpôs na agenda de Deus. Aí ela rachou de novo. Ela rachou novamente.
Mas hoje tem um pastor lá que é uma bênção e que Deus vai abençoar de novo a igreja de Boa Viagem, porque é uma igreja que Deus tem projetos grandes para aquela igreja sempre teve. O que eu quero, estou contando isso para os irmãos, que eu quero dizer para os irmãos que também Davi, o agente pela qual o Senhor iria trazer, historificar a realidade que ele estava na cabeça para Israel, Davi também tinha uma agenda pessoal. E eu tenho a impressão assim que no momento em que Davi viu que todo mundo estava roubando, não é roubando dinheiro, usufruindo do privilégio de estar envolvido nesse projeto, ele também diz, eu também vou puxar a minha sardinha. E Davi tinha um problema, e teve esse problema até morrer. Sabe aquele problema da balança? Então, é o mesmo problema, só que é outra área. Sabe aquele problema de algum hábito que você tem que você não consegue desvencilhar? Totalmente. Você precisa ficar atento 24 horas por dia. Mesma coisa. Então Davi tinha um problema com relação às mulheres. Eu tenho a impressão que ele não era muito bonito. Eu acho que ele não tinha uma estatura muito grande. Ele não era muito alto. Ele era meio branquelo. Pensou uma pessoa clara. Ficar tomando sol o tempo todo. Ele fica bonito, não fica a pele dele. Todo manchado. Então tem a impressão que ele não era um cara bonito, mas ele era um líder. Ele era um líder. Qualquer lugar que olhasse para Davi, a mulher ia dizer, esse cara é o cara. Ele ia atrás, ele buscava, ele conquistava, ele se impunha. Então, ele tinha uma queda pelas mulheres e as mulheres por ele. Senhora? Não entendi. Isso, né? Então ele tinha essa realidade. Então o que acontece com ele? Abner, agora quebra o pacto dele com o rei do norte. E agora ele quer vir para abençoar a Davi. E Davi impõe uma condição. Davi diz o seguinte, que ele só poderia vir para a companhia dele se ele trouxesse a sua esposa, Mical. Eu tenho a impressão que Davi amava Mical muito. Sabe assim, aquela mulher dos sonhos? Eu acho que era Mical para Davi. Por algumas razões. Primeiro, Davi era um pastor. Um pastor que não tinha ovelhas. Um pastor que pastoreava a ovelha do seu pai. Um menino da roça. Simples. Ele não tinha, até aquele momento, nenhuma proeminência na família. Nem pelos irmãos, nem pelo pai. Quando Samuel chega e diz que está ali em missão, em nome de Deus, para fazer algo com uns dos filhos de Jessé, Davi nem é lembrado. Davi era um menino
autista, circunstancial. Ele ficava o tempo todo sozinho. Ele brincava sozinho, ele cresceu, ele desenvolveu a sua vida sozinho. Ele era aquele menino que ficava catando pedra e atirando no alvo, com a sua funda. E quando Davi começa a se projetar, quando Davi começa a ver que ele é alvo da graça de Deus e que Deus ia fazer algo com ele, Davi começou a crescer. E quando ele percebeu que Mical a amava, e Saul também percebeu que Mical a amava, Saul tramou algo para usar a própria filha para matar a Davi. Mas Mical a todo momento dava a Davi a prova de que ela o amava. E o que aconteceu? Saul pediu um dote. Saul pediu algo para que Davi pudesse desposar a sua filha. Algo inusitado. O que foi que Saul pediu? Cem filisteus. Irmãos, pensem vocês. 100 guerreiros filisteus. Ou seja, a questão do judeu, a questão da circuncisão, no judeu era algo forte. Então aí Saul falou assim, eu quero que esse cara morra. Que ele não case com a minha filha. Embora eu estou vendo que o coraçãozinho dela está batendo forte por ele, e o dele por ela, mas eu quero que ele morra. Ele precisava circuncidar, cortar o prepúcio de 100 filisteus. Pensa vocês. Claro que o filisteu não ia dizer assim, baixar o zíper e falar, corta aqui, Davi. Não. Davi teria que matar esses caras para cortar os prepúcios. Aí o exagerado de Davi faz o quê? Leva os 100. Não, 200 prepúcios. Eu imagino Mical. Mulheres pensam, se coloquem no lugar de Mical. O pai está tentando obstruir o casamento. Mas o casamento com Mical cumpre-se os propósitos do pai, porque o pai quer matar Davi. Davi é uma ameaça. E aí Mical fica sabendo pelas mulheres que trabalham para ela, de que Davi chegou e não trouxe 100 que o pai pediu, mas trouxe 200 prepúcios. Ela deve ter pensado assim, esse cara me ama. Ah, irmãs, eu tenho certeza que você sabe disso. Quando nós, maridos, fazemos além do que você espera de nós, a mesma impressão é a que você tem. Nossa, eu pedi que lavasse só as coisas do almoço, mas ele lavou a pia, a cozinha, limpou a geladeira, né? Eu só conheço o pastor que faz isso. Que não sou eu. Pastor Paulo Henrique. Pastor de Votuporanga. A esposa termina o almoço, ela vai descansar, ele lava toda a cozinha, todas as coisas, os talheres da cozinha, enxuga tudo e põe no armário, lava a pia e passa pano no fogão, limpa o chão, põe o tapete e dá coa ao cafezinho. O senhor também faz isso? Irmão Otávio também faz isso, pessoal.
É verdade? E dá põe uma balinha perto do criadinho onde ela está descansando. Caso ela precisa de uma balinha, está ali a balinha. É isso aí. Isso aí todos nós, da balinha todos nós sabemos que o senhor faz isso com muito carinho. E a irmã Maria José sabe disso também, né, irmã Maria José? O senhor é um exemplo para nós marido de cuidador. Aliás, exagerado, né, irmãos maridos? Esse cabra é exagerado, esse irmão Otávio. Mas não, ele é exagerado da preocupação, viu, irmã Marizé? Não é de... Isso aí, não precisa nem dizer, é público esse negócio, né, irmão Otávio? Desse carinho, essa preocupação exagerada do irmão Otávio. Quer ver esse homem ruim? É quando a irmã Maria José tem algum problema de saúde. Ninguém segura esse camarada. Nem mesmo o pastor. Então, pense vocês, Mical... coração derretido, arriado, os 4 pneus para Davi. Davi casa com ela. Ela salva Davi. Ela opta por Davi em detrimento ao seu pai. Ela esconde, ela desce Davi. O pai faz uma armadilha, ela põe um travesseiro, ela coloca aquela dos adolescentes, para você achar que está deitado. Então, tem gente rindo aí, eu acho que já fez esse negócio. Tudo bem. Então, a Mical faz isso. Imagine esse cara agora, irmãos, que ele toma o pai dessa menina, toma ela dele e dá a ela a outro homem. Nome bonito do cara, chama Paute. Paute. Vamos ler lá? 1 Samuel 25, 44. Depois 2 Samuel 13 e 14. Depois 2 Samuel 6, 16. Depois Crônicas 15, 29. Vou repetir, irmãos. 1 Samuel 25, 44. Lá quando aconteceu o problema lá atrás, para a gente ir contextualizando. Pode ler, quem achar. Então veja, o pai, imagina essa menina, amando a Davi pelos caprichos do pai, agora ele dá essa menina a esse camarada, Paute. E aí nós encontramos aonde nós estamos agora, que é 2 Samuel 3, 13 e 14. Outro irmão, por favor, leia. A imposição de Davi com relação a Abner. E a Isbosete também. Ele manda um recado para Isbosete, dizendo, me manda a minha mulher. Olha, o cara, porque ele comprou, ele a desposou, né? Pode ir lá, pode ler. Agora aqui a pessoa pensa assim, tá vendo? A Bíblia tem contradição. Não foram 200? Davi está dizendo 100. Inteligente, hein, Ana? Sabe por quê? Porque os primeiros 100 prepúcios era para Saul. O segundo 100 era para Mical. Para ela, querida, eu te amo. Hoje a gente dá flor, né? Orquídea. Mas ele dava... Fazer o quê? Receber um colar de... O negócio é meio nojento. Mas tudo bem. Né?
Então, o que ele faz? Ele está impondo, ele exige de Abner, e ele diz a Isbosete o que de fato ele tem. É dele, Mical foi comprada por ele. Então ele a quer de volta. O que acontece? Então eles traz, e aí depois você pode ler em casa. Esse Paute abre o berreiro por causa dessa mulher. Você pode olhar lá, eu fico até com o coração dolorido com relação a quando Abner pega Mical, ele vai atrás dela chorando. A Bíblia diz isso. Depois você acha lá, a Bíblia diz isso. Versículo 16. Então já que você achou, leia, Silvia. Pensa, camarada andou a pé atrás da mulher chorando. Ela tinha mel, essa mulher, né? Davi morria por ela e o outro também. Então, o que aconteceu? Ele manda buscá-la. Ou seja, Davi agora, em vez de começar a trabalhar, Davi também tem uma agenda. Davi tem uma agenda. Ele deveria ter deixado Abner para lá e não... Abner, você não tem... Eu não tenho conversa com você. E além dele permitir que Abner venha para a companhia dele, ele ainda quer Mical. E causa uma divisão lá atrás. Ele não tinha culpa da separação. Mas Davi tinha um amor especial por essa mulher. Mas o que acontece, irmãos? Essa mulher é uma mulher de fina estirpe. Essa mulher tinha uma linha. E eu acho que é por isso, um dos motivos que Davi a queria ao lado dele. Porque ela era filha de rei. Ela sabia lidar no palácio. Davi não, Davi era um guerreiro. Davi era um guerreiro. Davi não tinha trato do palácio. Mas Mical sim. Mical era... polida, você batia o olho para Mical e sabia que ela era da fina estirpe. O jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se portar no culto, ela era uma mulher de linha, não é? E aí veja o que acontece quando a gente deixa o projeto, a agenda de Deus e busca as nossas agendas. Davi foi rejeitado pela mulher que ele amava. Por uma coisa simples, um estilo de culto de Davi que Mical achou que não era conveniente ao Deus de Israel. 2 Samuel 6,16. Diz assim, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, e que é repetido em 2 Crônicas 15:29. Então veja, ela entendeu, veja o tanto que ela era polida. Tem algumas mulheres que eram tão polidas, se o namorado fizer alguma coisa que saia do padrão, ela termina com ele. Né? Agora tem outros que não tem problema. Tem outros que pode dançar, pode pular, pode fazer o que quiser. Mical tinha essa postura, a liturgia de Mical era algo que o rei deveria ter posição, postura. E aí quando ela vê ele dançando, ela diz, esse camarada está se portando mal. E tem problemas aqui. Ela não tem filhos, mas ela não teve filhos de Davi. Ela tem um determinado momento do texto que eles não têm mais relação sexual. Nos diz na história dele. Então o fato é, irmãos, que nós precisamos entender
que Deus tem uma agenda. E essa agenda de Deus tem que ter prioridade. E às vezes nós estragamos quando nós puxamos uma coisa que já está lá para trás, que já é passado, mesmo que tenha dores no coração. Eu acho que esse negócio de dor no coração, todos nós temos. Todos nós temos. As nossas histórias, elas são escritas com tomadas de decisões, e às vezes decisões de outros que nos afetam, e que são decisões contumazes, e que a gente não tem como fazer nada. Então, esta dor, eu tenho, você tem, todos nós temos. E às vezes não é inteligente, não é de bom senso, ressuscitarmos algumas coisas que estão lá atrás. E o melhor é seguir o projeto de Deus, principalmente se Deus, apesar de tudo isso, mantém a agenda dele para mim e para você. Então eu fico sempre com isso no coração. Se Deus me manteve, se a agenda de Deus continua estando aberta para eu participar dela, então vamos deixar esse negócio ficou lá atrás. Eu não vou ressuscitar nada, eu não vou ficar acalentando perdas, desabores, encrencas, ranços que ficaram para trás. Porque se eu tentar fazer alguma coisa, se lá atrás já foi prejudicial, imagine se eu tentar trazer isso para aqui agora. Então, e muitos de nós já temos uma maturidade diferente. Talvez as mesmas ações não serão tomadas, aliás, as mesmas reações não serão as mesmas com relação às decisões que nós já tomamos lá atrás. Então, Davi não teve essa habilidade. Por isso, houve um retardo daquilo que Deus queria fazer. Nós, como presbiterianos, temos sempre a questão do tempo de Deus. E esse tempo de Deus é muito especial, irmãos. Porque há um tempo determinado por Deus. Mas há um tempo permissivo por Deus. Então, se eu estou com a agenda de Deus, focado na agenda de Deus, vai acontecer no tempo de Deus. Mas se eu não estou, eu posso perder um pouco o compasso, pode vir mais tarde, pode não chegar para mim, eu posso apenas ser o que vai ver aquilo, mas não vou desfrutar daquilo. Então, algumas realidades, só buscar na Bíblia esse modus operandi de Deus, ele acontece, só você ler. E um dos exemplos foi Moisés. Foi Moisés. Moisés, eu gosto muito de Moisés, porque Moisés foi um líder que... Tanto é que Josué tremeu nas bases quando ele teve que assumir o lugar de Moisés. Mas Moisés só não entrou na terra prometida por causa dele mesmo. Às vezes eu falo assim, eu não teria condições de ser o pastor que Moisés foi. Não é? Então não foi o povo. Aí você fala, mas foi culpa do povo. Mas ele fez por vontade própria. Aí Deus diz, você não vai entrar. Você não vai entrar. Então, eu não sei se antes de acontecer isso, no coração de Deus estava, ele vai entrar. Eu não quero entrar no mérito da questão, porque aí você vai querer ir para Deuteronômio 29. Então, coisas não reveladas, são coisas não reveladas. Então, não compete a mim tentar cavar um negócio que eu não sei onde está, eu não sei o que está lá. Mas Moisés foi um desses. Então, às vezes, nós interpomos a agenda de Deus e não usufruímos. Então, deixa as coisas. Eu acho que esses desabores, imagino toda vez Davi olhando para Mical, depois desses desentendimentos, olhando para Mical, querendo ter um momento de intimidade com ela, abraçá-la, e ele não podia fazer. É só nós homens, o dia que a coisa está pegando na nossa casa com as nossas mulheres. É só você se colocar no lugar dele. Não tem nenhuma diferença.
Aquele dia que você fica aborrecido, parece que o dia não passa, parece que a coisa não anda, parece que está faltando alguma coisa. Então eu penso que essa era a realidade de Davi após esse conflito com Mical. Porque para mim, de todas elas, Mical era a mulher a quem Davi amava. Essa foi a mulher do coração de Davi. As outras foram mulheres que ele foi colocando em desobediência ao Senhor, que também trouxe dissabor à sua vida. Vamos então, irmãos, agora para o capítulo 5. Já estamos, mas eu vou iniciar isso aqui. De 1 Samuel. Esse povo está me perseguindo. Não, primeira não, segunda, né? 2 Samuel. Primeiro nós vamos... Então aqui acontece aquilo que deveria ter acontecido há muito tempo. No mínimo aqui, irmãos, 18 anos depois da primeira unção de Samuel. Veja como que retarda, como que às vezes as agendas pessoais começam a dar um retardo naquilo que Deus queria. Saul, em primeiro lugar, a agenda própria de Saul. Depois a agenda dos soldados lá, dos cães de guarda. Depois a própria agenda de Davi. E isso, irmãos, leva quase 17 anos. Isso é uma vida. Imaginem as bênçãos que o povo de Israel perdeu por causa desse retardo. Quantas vezes nós também perdemos? Quantas vezes estavam para nós reservadas e estão reservadas bênçãos tremendas e há um retardo na nossa vida por alguma atitude minha e sua, ou por alguma atitude de alguém que interpôs a sua agenda, a agenda de Deus para as nossas vidas. E não se esqueçam, o inferno é o principal que interpõe a sua agenda na agenda de Deus, na minha e na sua vida. Então nós precisamos ficar atentos com relação a isso. O inferno faz isso. Desde Gênesis, ele fez isso. Então o que acontece no primeiro momento, aqui no verso 1 e 2? Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então veja aqui, irmãos, eu vejo duas realidades. Primeira aqui, a primeira realidade, irmãos, é que esses líderes que tiveram as suas agendas pessoais colocadas, interpondo a agenda de Deus, não representavam o povo propriamente dito. Por quê? Quando o povo chega, todo o povo chega diante de Davi em Hebrom, esse povo tem uma fala diferente da dos outros. Diferente de Abner, diferente de Joabe, diferente de todos aqueles que apresentaram a sua terra. Você é do nosso povo. E outra coisa, é de uma pessoa como você que nós estamos precisando para ocupar o reino. Você é o homem do momento que vai livrar-nos, porque assim você fez todo o tempo. Nós estamos precisando de você.
E aqui vem, irmãos, o que é mais triste. Nós sabíamos, desde o princípio, que Deus tinha dito para você que você seria rei sobre nós. Ô povinho, parecido comigo e com você. A gente sabe o que Deus quer. Mas estamos prontos a correr atrás de agendas pessoais. Nós sabemos o norte de Deus, mas se aparecer alguém falando mais alto, falando com a voz diferente, reivindicando alguma coisa, a gente está pronto a caminhar atrás deles. Nós sabíamos que Deus tinha falado com você e que você iria governar sobre nós. Puxa vida, meu irmão, se eu sei, então por que eu não corri atrás desse homem? Se eu sei que é isso que Deus quer, por que eu não corri atrás desse homem? Então, irmãos, o desafio de Deus para mim e para você hoje, preste atenção nas agendas pessoais e na sua agenda, se não está se interpondo a agenda de Deus. Segundo lugar, se você sabe que isto é de Deus, vá até as últimas consequências. Não retarde isso. Não retarde. Não desvie a sua atenção. Não seja distraído enquanto você caminha em direção àquilo que Deus quer. Esse é o desafio de Deus para mim e para você nessa manhã. Domingo que vem a gente continua para mostrar o quanto Israel perdeu por não ter abraçado a agenda de Deus. Irmãos, nós tivemos 17 conexões, 9 em Araraquara, 2 em Franca, 2 em São Paulo, 1 em Ribeirão Preto, 1 no leste da Inglaterra, Pittsburgh, Rogue, Londres 1, Lu, um abraço, Moçambique 1, irmão Samuel, Beira, irmão Samuel Pereira, está lá, um abração, que Deus esteja abençoando a todos vocês que estão conectados conosco, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de vocês. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Irmão Guilherme, tudo em ordem? Está bem agora? Estamos com saudade do Senhor, viu? Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós te louvamos. Te louvamos porque tu és Deus. E reinas absolutamente sobre nós. E que a agenda do Senhor jamais poderá ser frustrada. O que nós queremos, ó Deus, é que o Senhor nos ajude a vivermos, a agirmos em conformidade com essa agenda. Livra-nos da nossa própria agenda. Que a nossa agenda seja a agenda do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, também a detectarmos agendas outras que tendem a se interpor à agenda do Senhor para cada um de nós. E desvencilharmos delas. Não sermos distraídos por elas. Ajuda-nos, Senhor, porque nós entendemos que a nossa caminhada tem que ser uma caminhada dentro da Tua vontade absoluta. E esse é o melhor lugar para se estar. O Senhor nos abençoe, tanto quanto como igreja, quanto Deus como família, como indivíduo, que lá em casa a agenda do Senhor tenha prioridade, que na minha vida, na vida da Simone, das meninas e dos meninos, também tenha prioridade. Que em cada família aqui, Senhor, que esses irmãos também conectados conosco, o Senhor esteja abençoando a vida de cada um.
Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor tem trabalhado na vida do irmão Guilherme, recuperando a sua saúde. Abençoe o Senhor de uma maneira especial. Pedimos a bênção do Senhor também sobre a vida da Ana. O Senhor esteja abençoando ricamente a vida dela. Cuida também, ó Deus, da Marina e do Anderson, nesse momento tão especial na vida deles. O Senhor esteja trazendo consolo e graça nesse momento, ó Deus, na vida desse casal. E principalmente essa semana que eles completam mais um ano de vida conjugal. Também, ó Deus, pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre a família Amaral. O Senhor continue abençoando a Ângela, Cristina e seus irmãos, dando a eles, ó Deus, todo o consolo do Teu Espírito Santo, no entendimento de que o Teu servo desfruta já da glória eterna. Obrigado, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. E ao Senhor seja toda honra, toda glória e todo louvor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, ricamente.